suoneremo più alti strumenti per vedere la sposa arrivare. Suoneremo i più alti strumenti per vedere la sposa arrivare. Cappellino de paglia più fina, tu hai la faccia color di una rosa. Presto presto faremo la sposa e cercheremo di farla scappare. Presto presto faremo la sposa e cercheremo di farla scappare. Quando io vedo il muretto sul ponte e di quel tratto mi manca la favela, e di quel tratto io cascherò per terra. Alle l'amor che mi fanno parlare, e di quel tratto io cascherò per terra. Alle l'amor che mi fanno parlare. Cara figlia, non dir quelle parole che tu non hai nessuna ragione. Ti metterò in una scura prigione, che tu moretto lo sposerò lì. Ti metterò in una scura prigione, che tu moretto lo sposerò lì. Contar um pouco a história da colonização italiana de Nova Beluna, Siderópolis, né? Falar um pouco da família César, família Fontanella, da onde veio, como é que foi a imigração. Em primeiro lugar, eu me sinto muito orgulhoso das minhas origens. A origem italiana é uma origem que é respeitada no mundo todo por suas características, né? Tem uma característica própria, tanto no falar, no linguajar, na gastronomia. Tem toda uma... Eu sou da família César, que veio dois César em 1891, né? O Vettori, que é o nosso parente, e o Antônio, que é da parte do seu Raulino César, do seu Olívio. Eles vieram de Polpette e Ponte nelle Alpi. E, inclusive, em 1991 nós fizemos um encontro dos César na Nossa Senhora da Saúde, que é onde os César, a maioria, acabaram por ter suas propriedades. E foi lá que a gente fizemos a festa do centenário. A gente conheceu gente do Brasil inteiro que veio, né? E foi muito importante. A partir daí, foi uma fibra muito grande com que nossos colonizadores construíram a Nova Beluno, né, tão desejada, e hoje Siderópolis, que, né, com a pujança, que é uma cidade estruturada, uma cidade bonita, uma cidade que também bem cuidada. As pessoas que vêm em Siderópolis, eles percebem também que é uma cidade aconchegante. Para mim, também nos identificar a nossa família, a família do Hilário César, e a minha mãe, Nadir Fontanella César. E a minha nona é a Angélica Feltrin César, e meu nono, Delvino César. E o meu avô, Manfredo Fontanella, e a minha avó, Júlia de Pellegrini Fontanella.
E eu me lembro até dos meus bis, né, que eram de Cocal, mãe, a Rosina... A Rosina Búrigo. Búrigo e o Domingos Fontanella. Domingos Fontanella. Domingos Fontanella. Eles eram de Uruçanga ou de Cocal? Búrigo era de Cocal, mas o... O Domingos era de Uruçanga É, e a Rosina de Cocal. a Rosina de Cocal. E eu queria que a mãe falasse um pouquinho também, que a mãe nos seus mais de 88 anos nasceu em Siderópolis e viveu esses 88 anos aqui e acompanhou, né, o que não só os nossos nonos e avós participaram do início da colonização e também foram empreendedores, né? O exemplo é a Força e Luz João César, teve o cinema também, né? Tinha o Cine Beluno, que era uma sociedade também de vários empreendedores, né? E tinha eu queria que a mãe esclarecesse. Ciderbar também, né? Não, eu ia falar agora. Né? Fala que o primeiro nome de Ciderbar era Bar Catarinense. Entendeu? E foi os irmãos Fontanella, na verdade, os irmãos do meu avô, Manfredo Fontanella. Eles faziam tudo para que Siderópolis crescesse, né? Mas eles que fundaram o bar lá, mãe? Sim, A senhora que chegou a trabalhar no bar? Sim. Isso em que ano? A senhora se lembra ou não? Não. Por quantos anos a senhora tinha? Eu acho que 7, 8 anos. Então, em 1935, então foi em torno de 1942. Mais ou menos. A senhora trabalhou no bar, é isso? Como é que foi? Trabalhei muito no bar. Meu Deus, no cinema também. A gente era muito batalhadora. E no cinema, qual era a sua atividade que fazia? A gente vendia as entradas. Quando é que passava o filme, assim, todo dia? Não, eram 3 vezes por semana e nos domingos tinha matinê, né? Nos domingos tinha matinê, sábado e domingo, e durante a semana eram 3 dias. E o bar ficava perto? Do lado. Ficava do lado da esquina. Ficava do lado. Onde hoje é a pastelaria. Um numa esquina e o outro na outra esquina. Em frente à praça. Na verdade, é mais uma mão de obra que ajudava, né? Que ajudava. Também era uma sociedade, então todos, era assim, todos participavam. No caso, a gente vendia entrada, mas não era só eu, no caso, é a minha irmã. Era também os filhos dos outros sócios que trabalhavam, né? O seu Arlindo César com o seu Zelindo Trento colocaram a primeira ligação de ônibus coletivo de Siderópolis para Uruçanga. Mesmo, acho que foi no início da década de 60, se não me engano, final da década de 50. Então, durante muito tempo, nós já tivemos 4 horários para Uruçanga. Era de manhã, 11h30, 1h e 5h. Porque o INSS era tudo em Uruçanga, as compras eram tudo em Uruçanga. Então, é importante também salientar isso, porque nós não tínhamos asfalto. Isso nos orgulha muito, porque são empreendedores, não é só do César, todos eles que eram sócios tanto da Força e Luz quanto do cinema, chegaram a gerar energia na Costão da Serra. Isso na década de 40, isso não era para qualquer um, era para gente de fibra. Então, a gente tem muito orgulho, né, dos nossos colonizadores e, sobretudo, da nossa família, né, que depois de ter a propriedade no Nossa da Saúde, vieram para a cidade e constituíram o comércio, né, o meu bisnono, né, que Jerônimo César, junto com o seu João César, eles tinham um comércio, que o meu nono Delvino César depois também teve o dele. Então, são comerciantes que ajudaram no desenvolvimento, né, desde há décadas, né, e a gente se orgulha muito, principalmente, né, no desenvolvimento que Siderópolis teve. Né, em 1940 veio a época do carvão, que durou 50 anos, que foi até 1990, né, e depois, né, que houve a diversificação da economia de Siderópolis, que também foi muito importante. Mas sem os nossos colonizadores e sem esses bravos que desbravaram, né, todo o município que na época era chamada, né, uma comunidade de Nova Beluno e virou o município de Siderópolis. Então, temos muito orgulho da cidade que esses nossos colonizadores ajudaram a construir. Eu faço minhas tuas palavras todas.
realmente é isso aí. A gente se sente muito orgulhosa, eu me sinto muito orgulhosa de pertencer a Siderópolis, antigamente Nova Beluno. Tive minha família toda aqui, nunca saímos daqui, por ser uma cidade maravilhosa, onde a gente ama essa cidade. E falando lá no passado, se for falar lá no passado, eu sou Fontanella, filha de Manfredi Fontanella e Júlia de Pellegrin Fontanella, com muito orgulho. Os avós da senhora veio da Itália, né? Sim, vieram de Longarone. E falavam em italiano em casa, como é que era? Não, quase não falavam em casa, porém eu sei muita coisa em italiano, falo diversas frases, falo bastante italiano, mas que aprendi mais com a minha sogra, a Angélica Feltrin César, no caso. Ela em casa falava italiano e a gente aprendia com ela. O nono e a nona só falavam italiano em casa. E aí, com o meu pai, com a mãe, eles acabaram aprendendo. Só que o meu pai e a minha mãe não fizeram a mesma coisa com a gente. Porque eu imaginava, né, na época, eu perguntava por quê. Mas é que tinha questões que eles não queriam que a gente soubesse, então era como se fosse a conversa deles com mais intimidade, ou assuntos que não eram, não gostariam que a gente soubesse, coisa assim, e aí acabou, né, e para ver como faz falta hoje. Hoje eu gostaria de falar o italiano como a mãe fala, como o próprio Zé Crepaldi fala, né, mas foi importante. Eu cresci com meu pai e minha mãe participando de coral, ensaiando aqui em casa, então tem algumas músicas, nunca me esqueço também, saindo dessa sala aqui, o meu pai no caixão e os amigos dele cantando uma música que ele gostava muito, que homenagearam ele, né, que é o Capitão da Companhia. Como é que é, velho? Capitão da companhia. Capitão da companhia, ele é ferito, está per morir, que manda dire ai suoi alpini, que eles se vengano a ritrovar, que manda dire ai suoi alpini, que lo vengano a ritrovar. Parece que se cortar o braço, o cara não canta, né? Esse é italiano. Aqui então se cantava bastante. Cantava. Sim. Aqui em casa era... E era muito alegre, muito... Como é que eu vou dizer? Era um prazer ir aos ensaios. A gente voltava para casa, em casa continuava cantando, entende? A gente não cansava, ia aos ensaios, voltava para casa, ainda continuava cantando em casa mais um pouco para depois de dormir. Muitas décadas atrás, né, eu me lembro aqui no bar do Seu Possoli, aqui nos domingos, de tarde para noite, eles botavam 1 ou 2 garrafões de vinho e juntavam ao redor de meia dúzia os Ambrósio, os Venturini, né, os César, Bettiol, para cantar as músicas italianas ali no bar, e quando era 7, 8 horas da noite, eles já estavam tudo tchuco, mas aguentava firme no canto, né? Todo mundo feliz e ia embora. Então eu me lembro muito que isso era uma prática, né, não sei se não era todo domingo, mas de vez em quando eles se reuniam lá e a música italiana pegava. Sobre o seu filho, né? Seu filho, que é um descendente também de italianos, né? Como é que assim, quando ele se tornou jovem, depois ele foi para São Paulo, foi para fora, como é que foi? Foi muito triste, né? Foi muito triste, olha, sempre com a gente. E estudou aqui no Dom Orione, depois foi estudar em São Paulo. Tinha 18 anos? Tinha 18 anos. Foi muito triste, confesso que foi difícil. Mas era o meu futuro, né?
E graças a Deus veio com o diploma na mão. E hoje é o que é, está aqui. Está aqui o meu filho, que me dá muito orgulho. Meu pai, muitas vezes com o olhar, a gente já sabia o que ele estava querendo dizer. Então, eles eram muito rígidos, não só na educação, como... Isso é verdade. Então, como no exemplo, né? Então, a gente teve uma educação que hoje as próprias famílias italianas são mais abertas, são mais... e na década de 50, 60, eles eram um pouco mais sisudo, né? Trabalhavam muito, muito. É verdade. E o que a gente não pode deixar de falar também é que o italiano tem o empreendedorismo nato. Muitas empresas que hoje são empresas que atendem o mercado nacional e toda a América do Sul, então são gente empreendedora, né? Eles são muito resilientes, né? Para passar tudo que passaram, né? Vieram, por que vieram para cá? Porque lá a Itália estava tendo muita dificuldade até em alimentar seu povo. Visitando nossos parentes na Itália, né, eles falam muito que eles venderam muita madeira que vinha de Belluno, que foi a fundação de Veneza, né? Somos Vêneto, somos belunenses com muito orgulho. Mas, Alemão, eu queria que tu colocasse o seguinte, quero ver se tu sabe, inclusive o seu Valdir Roça até me perguntou, eu perguntei para ele, ele não soube como que aconteceu a sociedade da Força de Luz João César, que a Força de Luz João César também era dona do Cine Belluno, né? Imagino que tenha sido empreendedores interessados, né, de que energia era importante, né, e logo veio a CSN, que aí só a Marion despendia de uma energia para uma cidade de 20 mil habitantes. Então, ali que foi o grande início, né? E o cinema foi uma consequência, né? Porque, do que vão fazer com o resultado que nós temos da Força e Luz. Não, o que Siderópolis precisa? De diversão. Então vamos botar um cinema. Assim como eu até acredito, assim como os Siderópolis Clube. Como é que é, mãe? Eu até acredito que tudo começou, talvez, lá no nosso bar, entende? Porque tinha 2 reservados lá, que eles se reuniam naquele reservado para conversar e tal, e ali surgia muita coisa, até reunião política, tudo, era naqueles 2 reservadinhos. E a gente morava ali atrás, sabia de tudo, entende? Sabia de tudo. E acredito até que foi ali que surgiam as ideias de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Siderópolis precisa de um cinema. A Companhia Siderúrgica Nacional, ela trouxe uma renda para o município, uma renda média que, comparado com os outros municípios na época, era... Então, eles tinham, quem trabalhava na Treviso, na CSN, eles tinham condições de ir ao cinema, naquela época, para namorar, Então, acredito que tenha sido a consequência de um investimento para diversão. E o que a mãe está falando, no bar do vô Manfredi, Fontanella, também eles faziam, tinha jogo de baralho numa dessas dependências, e a mãe viu muitas vezes, vinha alguém do Metropol, e o meu tio estava jogando, estava com o joelho, e tinha jogo no domingo, vinha um médico, um massagista do Metropol, fazer infiltração na noite de sábado, no tio Galego que jogou no Ersul Luz depois, que jogava no Metropol. Então, a mãe viu muito isso. E era nesse mesmo local que se reunia também os empreendedores que ela acabou de falar. Os colonizadores, desbravadores, né? E depois de cada um
preparar a sua propriedade, então, vieram para a cidade e viraram empreendedores, né? O que eram empreendedores rurais, vieram para a cidade empreender. Desses colonizadores, né, houve um grupo de empreendedores interessados para que a empresa, para que a cidade tenha energia, criaram, né, uma empresa Força e Luz, João César, com vários sócios, né? E posteriormente também construíram um cinema, né, que era a diversão que a cidade tinha. Nós não podemos deixar de falar também dos times de futebol existentes aqui, que era o Treviso, né, e o Itaúna, que basicamente quem trabalhava na CSN torcia para o Itaúna e quem trabalhava na Cabanível Treviso torcia para o Treviso. Então, meu pai foi dirigente também do Treviso, foi campeão. Foi jogador também. Jogador e campeão. Era o Hilário César. Esses empreendedores colonizadores que deram esse grande impulso aí da Força e Luz, que pode ver aí no Brasil todo, é um pouco raro durar tanto tempo uma empresa quase que familiar assim, né? Pode ver, da região toda aqui, a maioria que não é cooperativa é Celesc. Força e Luz só tem aqui em Uruçanga. Uruçanga também é o mesmo modelo. Os líderes da cidade, né, que quem tinha mais experiência e espírito empreendedor, acabaram, eu não quero falar de todas as famílias, mas eu me lembro muito bem do seu Luiz Vendrame, junto, né, o próprio seu João César, eu já cheguei a ver no cinema, né, e meu nono, Delvino César. O seu João César que foi o cabeça, né, mas tenho certeza que todos os outros, né, não só a família Fraceto, como a família Feltrin, Vendrame, família César, até o seu Vinícius, pescador, o seu Vinícius também, Vinícius Búrigo, Vinícius Búrigo, entendeu? Que também chegou a ser majoritário, sócio majoritário durante muito tempo, né, e hoje está aí com mais de 4 mil bicos de energia sendo alimentados. Então, cinema, a gente sabe que o histórico do DVD, e agora mesmo, então, numa cidade que nem Siderópolis, acaba sendo por inanição desaparecendo. Porque depois do cinema acabou sendo a boate. Teve discoteca, você está lembrado disso, que foi vendido para os Crepaldi e virou uma discoteca e depois o Marronzinho fez o prédio ali. Não é menos importante falar de que tudo isso também teve uma participação de muitas mãos, né? Mas o que eu gostaria também de aqui deixar não só um agradecimento ao Zé Crepaldi, mas como parabenizar, né, pelos 30 anos da associação. Eu também sou sócio fundador e me orgulho muito que nós temos aí alguns lutadores também, né? Alguns estão se indo, caso do seu Silvio e tal. Então, o bacana é que a gente está vendo que começando a vir gente nova a participar de coral italiano. Eu tinha um sonho uma vez de fazer um coral juvenil, mas sabe que essa juventude hoje, a importância que eles dão para a cultura, né, para a identidade nossa, eles não estão muito próximo ou de levar isso adiante. Então, parabéns de a gente estar conseguindo, né, pensar alguns jovens para continuar a nossa cantoria italiana, a nossa cultura italiana, né, para que a gente cada vez mais se orgulhe, né, e faça que as pessoas tenham conhecimento. Porque para quem não tem conhecimento da história de Siderópolis, é uma história muito bonita. Sabe? Deveria alguém escrever um livro e contar a realidade, a verdade para a população, principalmente esses que vieram depois. A Segunda Guerra Mundial só teve, se eu não me engano, 5 municípios que mudaram, teve interferência tão forte em função do posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Houve perseguição de italianos aqui pela ditadura Vargas, mudaram o nome do nosso município, que
que poderia ter sido Nova Beluno hoje, para Siderópolis por causa da siderurgia. E mudaram também o nosso padroeiro, né, que era São João Batista, e acabou, né, que em função disso mudou para Nossa Senhora Aparecida, né, que é a nossa padroeira hoje, Nossa Senhora Aparecida. Então é uma história muito rica que muito pouca gente tem conhecimento, né, de que foram momentos históricos mundiais importantes e de que a nossa cidade teve a mão de ferro, né, do governo federal, né, e que acabou tendo influências, né, culturalmente, que hoje a gente viu que não foi bom para a cidade, mas economicamente abriu um campo aí para não só Siderópolis e toda a região, vindo uma máquina na década aí praticamente no início da década de 50, que é a Marion, né, que a gente se orgulha pela produção, mas também deixou um sério danos ambientais aí que a cidade vai levar muitas décadas para se recuperar. Isso não pode ser deixado de contar, essa história também, que faz parte, né, da nossa história verdadeira. É um depoimento que muita gente até às vezes não gosta de entrar nesse mérito, mas eu acho que a gente tem que ser transparente no debate e mostrar também que ao longo dessa história, né, de mais de 130 anos de colonização, e a partir do final da década de 50, a gente se emancipou, né, que virou a cidade pujante que é hoje. Então, são depoimentos que eu considero importantes. Falar também que nós tivemos dois historiadores, né, que acabou algumas semanas atrás falecendo, que é o Ronaldo Davi e o Nilson Darcy, que também procuram sempre resgatar a história através de gente que já escreveu outros livros. Também não poderia deixar de falar em relação a um período que a gente teve a gestão do município, e a gente procurou também sempre manter a identidade italiana, para que a gente tivemos na Associação Belunense Nel Mundo, na Itália, fizemos uma visita, fomos muito bem recebidos lá, né, fomos uma comitiva em 2016, isso também foi muito importante. E eu fico muito lisonjeado de ter participado de uma forma muito ativa, né, no desenvolvimento da minha cidade, de Siderópolis. Espero ter contribuído de alguma forma para esse documentário. Mais uma vez, quero desejar aí que esse documentário seja importante para a cultura, né, para a gente cada vez mais cultuar a cultura italiana, né, para que a gente consiga mexer com o brio dos descendentes italianos e que eles continuem, né, levando essa identidade, essa cultura italiana para frente, né? Assim como nós temos hoje o Zé Crepaldi, que venham outros Zé Crepaldi, que seja para a eternidade a Associação Belunense de Siderópolis.